Olá a todos, meu nome é Letícia Pegoraro Garcês, eu sou estudante do curso de Engenharia de Computação da Universidade Federal. Olá, meu nome é Samanta, sou acadêmica do quarto semestre de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas. E nós viemos, por meio desse vídeo, apresentar o trabalho Aprendizagens Compartilhadas em Alfabetização Digital, uma ação extensionista junto à Escola Família Agrícola da Região Sul, participando do 28º ciclo de palestras sobre novas tecnologias na educação, com orientação da professora Adriane Borta. No ano de 2019, eu era bolsista do projeto Oficinas de Ensino-Aprendizagem de Gráfica Digital do Grupo de Estudos de Grades, que é um grupo de estudos para o ensino-aprendizagem de gráfica digital da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Então, esse projeto ele realiza ações de extensão e também realiza oficinas tanto para a comunidade em geral quanto para a comunidade acadêmica. E também, na medida do possível, atende algumas demandas, que foi o caso da EFASul, Escola Família Agrícola da Região Sul de Canguçu, na qual a gente atendeu uma demanda que foi facilitada, pois tanto eu quanto a Letícia somos residentes da cidade de Canguçu. Nessa atividade, a gente auxiliou os estudantes na edição de textos, slides e planilhas, na qual 3 estudantes provenientes de regiões rurais de Canguçu e também de municípios vizinhos, eles não utilizavam as ferramentas computacionais ou sabiam usar parcialmente. Então, para realizar essa ação e também para entender a demanda e realizar as reflexões dos resultados, vamos compreender o significado de alfabetização digital. Então, Gomes, 2002, ele diz que a alfabetização digital é como um reconhecimento de saberes básicos e aprendizados de conhecimento da área da informática. Então, a partir disso, a gente buscou também Franco 2003, que nos auxiliou a compreender os conceitos de Freire aplicados em uma ação utilizando o uso do computador. Junto a isso está o conceito de dialogicidade de Paulo Freire, na qual aborda que os momentos eles devem ser de trocas de conhecimento através do diálogo. E isso está muito relacionado com o conceito do que é uma ação extensionista, do Plano Nacional de Políticas de Extensão Universitária, na qual aborda que uma ação de extensão ela deve ser um momento de troca de conhecimentos entre materiais e métodos. Como já foi falado anteriormente, essa ação ela foi realizada no escopo do projeto Oficinas, e o primeiro passo foi compreender a realidade dos estudantes. Então, compreender as necessidades, o que a gente deveria estudar e pesquisar para compreender essa realidade e atender essa demanda. Visto que as necessidades deles eram desenvolver o PPJ, que é o Projeto Profissional Jovem. Ele é um trabalho de conclusão dos estudantes dessa escola, na qual eles devem apresentar um trabalho realizado na propriedade agrícola da família deles, e eles devem apresentar um trabalho escrito e fazer uma apresentação no dia da entrega. Então, para estruturar os materiais didáticos, a gente buscou o apoio de Valderrama 2001, que ele aborda um ensino tutorado para o domínio de ferramentas digitais dirigidos para a formação em arquitetura. Utilizava esse método tutorado nos materiais didáticos nas oficinas. Nós percebemos que esse método também seria eficaz para essa atividade. Caracterização da ação extensionista. Então, qual é a metodologia da EFASul? Os estudantes da EFASul, eles estudam um período na escola e outro na propriedade agrícola familiar rural. A prioridade deles é desenvolver um estudo voltado para a agroecologia. Como a prioridade é a agroecologia, os poucos recursos eles são insuficientes para contratar profissionais capacitados para o ensino da informática das ferramentas computacionais. Então, diante disso, a universidade, ela, através da ação extensionista, busca suprir as necessidades desses estudantes, tentando ajudar eles a desenvolver o PPJ, materiais didáticos. Bom, o Paulo Freire, ele traz que o momento didático não se inicia quando o educador se encontra com os educandos em uma situação pedagógica, mas antes, quando ele, o educador, se pergunta em torno do que vai dialogar com estes.
Então, a partir disso, a gente buscou apoio no Valderrama, como eu já tinha citado, desenvolvidos 3 materiais didáticos. Então, a gente trouxe alguns exemplos desses materiais. O primeiro é sobre a edição de textos, na qual a gente abordou as principais ferramentas para edição de textos e, junto a isso, a gente também abordou as normas da BNT, né, para auxiliar os estudantes a formatar o trabalho final deles. A gente pode observar uma tabela na qual apresenta conceitos de sustentabilidade, de agroecologia, para incentivar os estudantes a realizar as atividades em aula. O próximo exemplo apresentado é a edição de planilhas, né? Então aqui nós podemos observar uma tabela que é do cálculo de açude, onde os estudantes eles calcularam em aula quantos peixes era possível criar de acordo com a metragem em metros quadrados. Também apresentamos algumas ferramentas básicas de edição de planilhas. E o terceiro material era sobre edição de slides para a apresentação final deles. Então, nesse material continha também algumas dicas de como apresentar um trabalho acadêmico e o que se deve Com ou não relação aos fazer na momentos apresentação de didáticos, um a primeira trabalho. problemática enfrentada foi a falta de infraestrutura física computacional da instituição, sendo que eles dispunham apenas de 2 computadores para atender a demanda dos 13 alunos. Isso impossibilitava a ação, porém com o empenho da diretora da instituição em conseguir mais 2 computadores e 2 notebooks, o que aliados a alguns dos computadores pessoais dos estudantes totalizaram 10 máquinas, possibilitando assim a ação, embora algumas duplas tivessem de ser feitas. No total, foram realizados 5 encontros com esses estudantes, onde foram trabalhados os materiais didáticos relacionados à editoração de textos e edição de planilhas, bem como o material de edição de. O primeiro encontro com os estudantes se caracterizou por uma conversa mais informal, onde eles foram questionados acerca de suas dificuldades, tanto com relação ao trabalho de pesquisa, quanto com relação às ferramentas computacionais necessárias para a elaboração desse trabalho. Nesse primeiro encontro, nós podemos perceber que os estudantes tinham diferentes graus de conhecimento, tendo estudantes que não conheciam absolutamente nada da interface de usuário do computador, bem como do computador em si, enquanto alguns outros estudantes já tinham até versatilidade em. Aqui nós temos alguns gráficos representando os conhecimentos prévios desses estudantes com relação às slides utilizadas. A gente pode perceber que a ferramenta de edição de textos já era de domínio da turma, enquanto grande parte desconhecia totalmente a ferramenta de editoração de planilha. Já no segundo encontro, a primeira atividade desenvolvida foi um nivelamento dos estudantes, com aqueles que não conheciam a interface do computador sendo tutorados por uma das acadêmicas, de modo a serem apresentados esses conceitos. Enquanto esse grupo tinha essa introdução, os demais que já tinham algum conhecimento sobre os computadores procuraram referências bibliográficas para os seus PPJs. Após essa atividade de nivelamento, se iniciou então a aplicação do material didático referente à editoração de textos e normas técnicas da ABNT. Conforme o material foi sendo aplicado, foi percebido que muitos dos estudantes tinham grandes dificuldades com esse conteúdo, de modo que uma mudança de ritmo na velocidade da aula foi necessária, de modo a atender esses estudantes que tinham mais dificuldades. Isso, aliado ao tempo limitado que a gente tinha para desenvolver as aulas, acabou fazendo com que nem todos os materiais fossem aplicados, que era a maneira que a gente tinha planejado inicialmente. Os materiais didáticos foram disponibilizados para a turma, de modo que eles pudessem ter acesso a esses tutoriais e poderem fazer revisões ou até mesmo se aprofundar em conhecimentos que não foram muito bem expostos durante a aula devido a esse pouco tempo. E ao final de cada oficina era realizada uma avaliação por meio de questionários sobre algumas características da oficina, do conteúdo, das explicações das acadêmicas. Aqui nós temos algumas imagens das atividades. A gente pode ver que não tem muitos computadores disponíveis na sala. E aqui nós temos um gráfico representativo das percepções dos estudantes da EFASU acerca dos exemplos e exercícios dos materiais de editoração de textos e planilhas. A gente pode perceber que a grande maioria dos estudantes avaliou tanto os exemplos quanto os exercícios do material de editoração de textos e do material de editoração de planilhas como sendo ótimo, sendo que a avaliação mais baixa que os materiais receberam foi.
Outras percepções dos estudantes da EFASU também puderam ser obtidas através de discussões orais com os mesmos, onde foi exposto que alguns deles tinham medo de que a gente fosse apresentar um conteúdo muito complexo e que eles não fossem conseguir entender, que não fossem conseguir acompanhar as aulas, mas eles também falaram que o nosso método de explicação era direto e que a gente não enrolava. Valderrama fala que não há melhor prática do que aquela impulsionada pela necessidade. Isso também pode ser observado na motivação dos estudantes de aprenderem sobre as técnicas que estavam sendo apresentadas nos materiais, já que essas técnicas estavam diretamente relacionadas à solução de um problema, que era a elaboração do PPJ. Com relação às percepções das acadêmicas, essa atividade serviu para que a nossa percepção sobre a extensão acadêmica fosse ampliada, de modo que a gente passou a compreender melhor as suas características de transformação social. Também foi possível entender a estruturação dos materiais didáticos não como uma mera ferramenta de ensino, mas como uma ferramenta de transformação social, de modo que essas ferramentas, esses materiais didáticos, puderam proporcionar aos estudantes da EFASU um conhecimento extra que eles não teriam acesso se não fossem essa oficina. A transformação da realidade aconteceu, já que esses estudantes saíram dessa ação extensionista mais capacitados para dominar essas ferramentas apresentadas. E essa ação também serve para nos educar enquanto educadoras. Desse modo, nós educamos e também fomos educadas como preconiza as teorias de Freitas. Por fim, agradecemos toda a equipe do GEGRAD que possibilitou essa ação, ao corpo discente dos estudantes da EFASU, a professora Adriane Borda Almeida da Silva pela orientação e a atenção de todos vocês.